Recording in progress. Oficialmente estamos dando início aqui ao nosso segundo encontro da Semana Musculação SA. E o tema de hoje é como é que a gente faz isso, né? O Antônio, você estava ontem, não? Ou era Anderson que estava ontem? Consegue escrever aqui para mim no chat, Antônio? Me diz se sim, perfeito. Então, assim, as pessoas que estão aqui, né, estavam ontem, eu não preciso me apresentar novamente. Eu gosto muito de falar de mim, mas eu queria economizar essa fala hoje. Então, já que vocês assistiram ontem, vocês já me conhecem. Então, hoje a gente vai dar continuidade aqui. Vou compartilhar minha tela no nosso segundo encontro, né? Que, na verdade, eu acabei. Pera aí, deixando a apresentação no final e não no início. Acho que agora vai, hein? Eu acho que agora vai, hein? Perfeito. Todos identificando a apresentação? Penso que sim. Legal. Vou com essa tirinha aqui do lado mesmo aparecendo a gente, tá? Então, hoje a gente está no nosso segundo encontro. Como é que se faz isso, né? Ontem a gente falou sobre a promessa que a nossa academia faz enquanto fornecedora de serviços, utilizando a musculação como ferramenta para promoção da saúde, qualidade de vida, bem-estar, alto rendimento, reabilitação de lesões, enfim, a musculação como ferramenta para a saúde e qualidade de vida. Então, a gente promete algo ao cliente e a partir do momento que a gente promete uma coisa para o cliente, a gente precisa entregar. Uma das alusões que eu faço, né, em relação à promessa e à entrega é quando a gente conhece, né, a nossa esposa e a gente analisa a jornada, né, do cumprimento dessa promessa até a gente casar. Porque a gente aí, quem é casado, sabe, né? Conheceu a esposa, saiu ou convidou para sair, enfim, colocou uma roupinha melhor, um perfume melhor, fez uma faxina no carro, levou num restaurante legal para mostrar para aquela pessoa que você talvez, né, fosse ali a melhor opção para ela, né, para ela seguir na vida. E ela também, né, usou o melhor batom, usou uma roupa, foi no salão, fez a unha, enfim, para mostrar para você também que ela era a melhor opção para você, tá? Só que ao longo do tempo, conforme vai avançando esse tempo, e às vezes em curto espaço de tempo, a gente começa a mostrar um pouco mais a nossa cara. A gente começa a mostrar que nem sempre a gente vai se arrumar, nem sempre a gente vai se preocupar com a aparência, e depois que a gente conquista aquela pessoa, é, a gente nem sempre também vai mostrar para ela que a gente é aquela pessoa que mostrou que era a melhor opção. Então, onde é que eu estou querendo chegar com isso? Se no próprio casamento, né, a gente tem dificuldade aí de manter exatamente aquilo que foi prometido, por que que na área de prestação de serviços não vai acontecer o mesmo? É por isso que dentro da prestação de serviços a gente tem a criação de processos. A gente não quer processos dentro do nosso casamento para poder manter aquilo que a gente prometeu, né? Rafael Carvalho, seja bem-vindo aí também. Então a gente não cria processos, né, dentro do nosso casamento para poder provar ao longo dos anos para aquela pessoa que a gente continua sendo a melhor opção. Então vai tendo perdas e vai tendo outros ganhos também. A gente vai mudando um pouco a nossa forma de agir, se adaptando ao ambiente. Isso acontece também dentro da prestação de serviços. Só que uma pessoa, para se divorciar da outra, né, num casamento, ela tem que pesar muito mais coisas do que ela pesaria no momento que ela estivesse decidindo sair de uma academia para ir para outra. Então, dentro de uma academia, dentro de qualquer prestação de serviços, a gente precisa ter aí processos muito bem definidos para que a gente entregue aquilo que foi prometido, tá? Então, dando continuidade aqui, essa parte vocês já sabem. O cliente se matriculou na academia e agora? Diz para mim,
Esse cliente se matriculou na academia, ele acreditou na nossa promessa, nos nossos posts da internet, nas nossas campanhas de marketing digital. Essa pessoa digitou lá academia em Ramos, academia em Alphaville, academia em Jacarepaguá, academia em Gramado, por exemplo. E a sua academia no Google apareceu ali como uma das primeiras da lista. E a partir do momento que ela aparece como uma das primeiras da lista, muitas vezes ela é vista como uma das melhores opções, tá? E esse cliente foi lá e se matriculou. E muitas vezes ele já decidiu pela matrícula, pelo que ele viu na internet em termos de avaliação, né, de avaliações dos seus ex-clientes, e pelo que ele viu também nas imagens. Ele comparou o que ele viu nas imagens com as avaliações e com aquilo que a academia posta na internet em termos de marca. E foi lá e se matriculou. E agora você vai ter que entregar aquilo ali. Só que esse cliente, quando ele entra dentro da sua academia, ele passa por um ciclo de serviços. E dentro desse ciclo de serviços, ele começa a unir prós e contras, começa a somar todas as experiências positivas e as experiências negativas, e daí ele tira um saldo para ele decidir se vale a pena ou não continuar dentro da sua academia. Ok? Então, se ele tem uma quantidade maior de experiências negativas, ele acaba cedendo para a oferta de outra academia que esteja fazendo campanha na internet para ele. Porque a todo momento que seu cliente estiver dentro da sua academia, o celular dele vai receber notificações, vai receber anúncios de um concorrente seu oferecendo alguma coisa melhor, podendo ser verdade ou não. Então, esse cliente se matriculou, como eu falei ontem, ele entra no seu vestiário, né? Primeiro ele passa na recepção. E se na recepção ele foi bem recebido, a recepção estava limpa, quando ele foi visitar o salão de musculação, a recepcionista ou a consultora de vendas estava com todo o seu material ali que seria necessário para matricular, vender ou apresentar alguma modalidade. Da recepção, ela vai para o vestiário. Esse cliente tem armário para ele disponível, o chão está limpo, está molhado, está com mau odor. Isso tudo ele vai avaliando, todas essas experiências, até o momento que ele entra dentro da sala de musculação. E o fato da musculação ser conhecida por oferecer um ambiente um pouco mais hostil, oferecer um ambiente um pouco menos organizado, né, aquela aparência de desorganização, isso faz com que ele possa atribuir um valor à marca da sua academia com base na experiência que ele tem na musculação. Mesmo os outros setores, né, de atividades coletivas, vestiários, recepção, atividades aquáticas, mesmo elas tendo causado uma excelente impressão. Então, quem gosta de treinar musculação acaba indo numa sala grande com diversos equipamentos e com uma oferta maior em termos de preços. Quem precisa de musculação por conta de saúde e qualidade de vida, seja recomendado pelo médico ou não, ele vai escolher a sua academia por ele se sentir seguro nela. Então, quando o cliente entra na sua sala de musculação, mesmo sem nunca ter praticado nada lá, a sensação que ele sente, a energia que essa sala passa é de segurança, é de eficiência, é de eficácia. Então, de cara ali, ele já consegue avaliar se a experiência dele vai ser boa ou não. Quando uma academia tem processos bem definidos, esse cliente, quando entra na sala de musculação, ele já é recebido por algum profissional é, com uma conduta que traduz a personalidade da marca. Isso é um processo. E depois que esse cliente é cumprimentado, muitas vezes ele é conduzido dentro da sala, nos equipamentos, ele aprende a mexer em cada equipamento e no ato de ensinar como fazer aquele exercício, o professor ele segue um passo a passo. Ele fala o nome do exercício, o grupo muscular, é, faz as regulagens, ele descreve a execução ou mostra a execução, ou faz com que o cliente execute e coloca a mão no cliente para poder acertar o movimento se ele for uma pessoa mais sinestésica. Ele dá uma dica de eficiência, ele dá uma dica de segurança e depois orienta também em relação à organização do ambiente, ok? E quando ele acaba isso tudo, ele pede um feedback para esse cliente. Esse passo a passo ele é um processo. E vocês vão aprender aqui no final, né, dessa apresentação, que é um pouco mais curta que a de ontem, exemplos de processos que vocês podem implementar dentro da sala de musculação de vocês, independentemente
do modelo de negócio que vocês têm, tá? Seja premium, seja low cost, seja uma academia de bairro, seja ela uma academia de nicho ou simplesmente uma academia tradicional que tenha feito uma boa segmentação para poder trazer o cliente para dentro da sala. Vamos lá. Então eu pergunto para vocês, que ações realmente precisam de processos dentro da sala de musculação? Quando uma recepcionista entra na sala de musculação para mostrar as instalações para um potencial cliente, se esse potencial cliente gosta de musculação e percebe que a sala é bem aparelhada, uma marca de boa qualidade, se ele conhece musculação, ali ele já decide se vai se matricular ou não, tá? Muitas vezes, aquela sala não o agrada 100%, mas ele acaba se matriculando porque ele sente que aquele espaço vai ser mais seguro para a esposa dele treinar, para a mãe dele treinar, para o pai treinar, para o filho treinar. Então, muitas vezes, esse cliente, o pai, o homem, ele abre mão, né, do bem-estar dele para a família. Muitas vezes ele não vai querer colocar a família dele numa low cost ou num CT de bodybuilding, mesmo ele preferindo esse local. Então, quando você leva também uma mulher para a sala de musculação, ela vai avaliar a segurança da sala, se os professores transmitem credibilidade. Quando eu falo de transmitir credibilidade, não é professor para se apresentar com um bom shape, né, com um físico em forma. É a forma que ele se apresenta, a forma que ele cumprimenta a pessoa, o estado do uniforme, o tom de voz. Isso tudo pode ser ditado e treinado para traduzir a personalidade da marca. Então, quando vocês perguntam assim, Fábio, o que que a gente pode criar em termos de processos dentro da sala de musculação? A prescrição de exercícios, a base dela é a ciência, né? Então, se a gente pega aí o último posicionamento do American College, se a gente pega posicionamento aí da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, enfim, seja lá qual for a instituição de referência que você use como base para prescrição, você já tem a fundamentação científica em termos de volume de treinamento, intensidade, quantidade de exercícios. Enfim, quando a academia ela cria uma metodologia a ser seguida pelos profissionais, essa metodologia precisa de processos a serem seguidos. Então, o que que a gente pode criar de processos? Qualquer coisa que envolva ciência, qualquer coisa que envolva eficiência e eficácia e qualquer coisa que envolva segurança. Na sala de musculação, se você criar processos, né, para essas três situações, vocês vão conseguir se destacar dos concorrentes num piscar de olhos, tá? Então, quando eu falo de ciência, prescrição, por exemplo, tem academia em que o professor ele prescreve o treino de musculação com o máximo de rigor, de detalhes, coloca o intervalo entre as séries, a numeração do aparelho, coloca a carga ali na ficha ou no aplicativo, explica a importância da avaliação física. Mas aí na hora de prescrever o treino aeróbio, ele coloca lá 20 minutos de esteira. Ele não usa parâmetro nenhum para poder monitorar a intensidade do treino. Ele não usa uma escala de Borg, ele não usa a inclinação da esteira, não usa a velocidade, enfim, qualquer parâmetro que ele possa utilizar como ferramenta para medir a intensidade daquele trabalho. Exemplo, então se eu prescrevo um treinamento aeróbio, eu coloco lá 5 minutos de caminhada até 6 quilômetros por hora, depois eu quero 3 minutos entre 8 e 9 por hora, mais 2 minutos entre 5 e 6. Essa equaçãozinha a gente multiplica por 5 e depois 5 minutos de volta à calma. Então, quando a gente prescreve um treino usando algum elemento para medir a intensidade, né? Alguma ferramenta, seja a inclinação da esteira, a velocidade, se é corrida ou caminhada, ou uma escala de percepção subjetiva do esforço, como a de Borg, a gente está mostrando para o aluno que aquele treino ali está sendo prescrito por uma pessoa formada. Porque você não precisa ser formado para dizer para a pessoa caminhar 30 minutos. Ou, no final do treino, cardio livre 30 minutos. O risco que a pessoa tem de infartar na esteira é semelhante ou até maior do que ela infartar na musculação. Principalmente se ela for de grupo de risco, tá? Se eu tiver errado aqui, o Leandro pode até me corrigir, já que ele tem mais experiência do que eu com grupos especiais. Então, a partir do momento que você prescreve treino na musculação com uma riqueza de detalhes enorme, você tem que prescrever o treino aeróbico também com riqueza de detalhes. Então, Fábio, eu posso criar um processo dentro da sala de musculação envolvendo a ciência, né? Em que eu dito as regras sobre como prescrever? Sim,
Porque se eu prescrevo um treino aeróbio, um treino de mobilidade e um treino de musculação na academia premium, aquele mesmo treino pode ser prescrito, né? Porque é a ciência que é a base, numa academia low cost, que às vezes vai usar o equipamento da mesma marca. O treino pode ser o mesmo. Agora, a forma que esse treino vai ser apresentado, a forma que esse treino vai ser conduzido, a forma que essas dúvidas vão ser tiradas, acabam sendo um pouco diferente por conta da demanda que o profissional da academia premium tem e por conta da demanda que o profissional da academia low cost vai ter também, tá? Então, a forma de entrega vai ser diferente. Então, você pode prescrever da mesma forma e a pessoa tem que obedecer aquilo dali. Então, Fábio, você pode colocar como processo dentro da sala de musculação a obrigatoriedade do profissional prescrever treino de força, treino aeróbio e treino de mobilidade, por exemplo. E dentro desse treino, quando você for fazer uma avaliação, uma auditoria do treino, você, coordenador, quando for fazer uma auditoria daquele treino ali, você vai ver se ele cumpriu com os quesitos para que esse treino vá a campo com eficiência e eficácia. Prescreveu aeróbio? Prescreveu. Colocou os elementos para medir a intensidade? O treino está claro? Ele aparenta ser um treino prescrito por uma pessoa graduada? Ok. No treino de musculação, falta alguma coisa? Ele excede o volume de séries para aquele nível de treinamento do cliente? Se ele tem, por exemplo, nível de treinamento intermediário, aquele treino tem mais de 10 exercícios, mais de 9 exercícios, por quê? Então, a partir do momento que você cria esses processos, você não está limitando a atuação do profissional. Você simplesmente está cercando a sua marca de ciência e aquele profissional, dentro da metodologia que você criou e dentro dos processos que você quer que ele realize, ele está tendo a autonomia dele, tá? Então, além da ciência, a gente pode criar também os processos que envolvam eficiência e eficácia. Quando eu falo de eficiência e eficácia, né, a eficiência ela traduz o quê? Aquilo que está sendo executado direito, está sendo executado de forma segura? Sim. E onde está a eficácia? É se aquilo dali está gerando o resultado esperado. Muita gente acha que eficiência é igual a eficácia e não é. Eficiência é o processo sendo executado da maneira correta, a eficácia é o resultado desse processo, ok? Então, por exemplo, dentro da parte de eficiência, você pode criar processos que envolvam normas de comportamento, tanto de clientes quanto de profissionais, quanto dos professores, para manter aquele ambiente ali com um bom convívio. Então, as regras de conduta de uma sala de musculação, elas têm como base a personalidade da marca e elas são criadas para bom convívio, inclusive também segurança. Processos que envolvam segurança dentro da sala de musculação. Além de você incluir as normas, quando você explica um determinado exercício para aquele cliente, automaticamente você vai apresentar para ele também os riscos dele não seguir a sua orientação. Quando ele estiver treinando, por exemplo, uma remada serrote, uma remada no lateral com halter de 40 quilos, por exemplo, você explicar para ele por que ele não pode apoiar o halter entre dois halteres que já estão posicionados naquele espaço específico da estante. Aí coloca em cima dos dois halteres, correndo o risco dele escorregar ou quebrar um espelho à frente ou escorregar, cair no pé de alguém. E muitas vezes aquele cliente que treina com aquele halter não guarda aquele peso no lugar. Então, os processos estão ligados à marca e os processos requerem normas a serem cumpridas. Tudo bem? Então, exemplos práticos que a gente pode ter dentro da sala de musculação. E, inclusive, como eu falei para vocês que hoje ia ser um pouco mais curto, né? Eu vou apresentar para vocês aqui. É... Deixe-me ver. Hum, Eu vou compartilhar aqui a minha tela como um todo. Me diz aqui se vocês estão enxergando o POP, prescrição de exercícios, e aqui no canto direito 002.
É isso que vocês enxergam? Coloca um no chat aqui para mim, por favor. Confirmem para mim, por favor, se é isso que vocês estão enxergando. Ok, perfeito. Obrigado, Leandro. Então vamos lá. Isso aqui é um documento, tá? Que você pode utilizar aí dentro da sua academia. Ele é muito utilizado na indústria, né? E a gente pode trazer isso para o nosso espaço também. Eu posso afirmar para vocês que academia nenhuma tem um documento detalhado como esse. Esse é um deles, eu vou mostrar um outro. Para não dizer que nenhuma delas tem, as academias que eu presto consultoria tem. E vocês vão entender o porquê que é interessante a gente ter esse procedimento para ele atestar a eficiência daquilo que está sendo realizado dentro de sala e a eficácia quase que garantida, porque vocês estão seguindo uma metodologia, tá? Então, esse aqui é um POP, isso aqui é uma sigla que traduz Procedimento Operacional Padrão. E esse procedimento operacional padrão, ele é específico para prescrição de exercícios, tá? Onde esse procedimento operacional padrão ele é executado? Na sala de musculação. E aqui pode botar o nome da academia. Quem é o responsável por executar esse procedimento? O professor de plantão. É do estagiário? Sim, desde que ele seja comandado pelo professor do plantão, ok? E existe o responsável técnico pelo procedimento, que é quem criou esse procedimento. A data, a revisão, caso vocês revisem esse procedimento operacional padrão, é interessante a gente colocar aqui a data que foi feita isso, até para vocês saberem quantas vezes, né, esse procedimento ele foi atualizado, tá? Então, eu viro para o meu profissional e falo, olha só, obrigatoriamente na prescrição de treino, vocês vão ter que prescrever aeróbio, prescrever musculação e prescrever mobilidade. Eu estou dando um exemplo, tá? Você pode querer só colocar musculação, só aeróbio ou só coletivo, enfim. Dentro da prescrição do aeróbio, o que que ele precisa fazer e como ele pode fazer sugestão. Então, o que que ele precisa fazer? Primeiro, ele tem que prescrever exercício aeróbio, manipulando as variáveis do treinamento de acordo com os objetivos do cliente com segurança, tá? Então, o que que isso quer dizer? Na sugestão, definir estrategicamente qual é o ergômetro mais adequado, observando as preferências do cliente e a adequação ao estado atual de treinamento. Então, se você pega um camarada com 50 anos de idade, obeso, que já está há mais de 5 anos inativo, será que de repente seria mais seguro colocar ele na esteira? Não. O ideal seria que a gente perguntasse para ele, cara, qual que você prefere? Né? Seu nível de preferência para cada um nos ergo. Ah, eu gosto mais da esteira, cara, mas a esteira, de repente, se a gente for começar, a gente vai ter que começar por pouquíssimos minutos, mas o ideal seria que a gente fizesse a bike. Você está com excesso de peso, a gente reduziria os impactos, enfim, é de acordo com o objetivo e o nível de treinamento daquela pessoa. Então, quando a gente está prescrevendo aeróbico, aqui, ó, dar todas as instruções sobre segurança no equipamento e possíveis consequências ao não observar os detalhes de segurança. Um exemplo, você colocou a pessoa na esteira, a maior parte das esteiras tem aquele botão de emergência vermelho, que quando acontece algum acidente, ela pode apertar aquilo dali e a esteira parar. Ou tem também aquele pregador que ela prende na roupa e caso ela caia, aquele pregador traciona o botão, desliga a esteira, né? Porque se não desligar, corre o risco daquela pessoa sofrer queimaduras por conta do atrito, né, da manta com a pele, ou até mesmo ela ser lançada atrás e sofreu um segundo acidente, que poderia ser o quê? Atropelar alguém que está atrás, ou muitas vezes, como é muito mal planejado em algumas academias, a esteira ela está na frente de algum espelho, de alguma parede, com uma área de recuo pequena. Então a pessoa às vezes pode ser lançada para trás e bater com a cabeça. Então é opcional ela usar aquele ganchinho, aquele pregador ou não. Mas você mostra para ela para que serve. Ó, isso aqui é bom, que te traz segurança caso você sofra algum acidente, ocorra algum desmaio, ou você tropece porque mexeu no celular, isso aqui desliga a esteira, tá? Se ela quiser usar, ok. Se ela não quiser usar, ela foi pelo menos avisada. Então, o professor ele tem que avisar dessa opção? Sim. Por quê? Porque está no procedimento operacional padrão. Isso é um processo. A pessoa ela não pode dizer, caso ela sofra um acidente, que ela não foi avisada, tá? Utilizar
Utilizar ferramenta para controle de intensidade em treinos contínuos ou intervalados, como a escala de Borg, inclinação, velocidade, enfim. Dentro da prescrição, obrigatoriamente, já que a gente está colocando como regra prescrever o treino aeróbio, ele tem que fazer essa prescrição, deixando claro nela qual a ferramenta que vai ser utilizada para poder medir esse esforço. Você escolhe. É a inclinação da esteira? É a velocidade? É o ato de trotar, correr, caminhar? É a escala de Borg? Uma dessas formas de monitoramento tem que ter na prescrição. Ressaltar a importância de respeitar as variáveis do treinamento. Então, quando você prescreve um treinamento para aquela pessoa, intervalado contínuo, intervalado de alta intensidade, o ideal é que o professor explique a eficiência e a eficácia desse treinamento e quais são as possíveis adaptações fisiológicas que esse cliente vai ter ao longo do tempo. Que aí ele fica convencido de que realmente ele tem que respeitar aquilo. Ressaltar a importância da prática orientada e não por conta própria. É muito comum a pessoa subir numa esteira ou algum outro ergômetro, né? E fazer por conta própria. Ou seja, eu sou aluno inquilino, eu pago a academia para poder utilizar os equipamentos exclusivamente, eu não quero ninguém enchendo a minha paciência. Tá? Isso acontece bastante. Então vale a pena a gente falar. Apresentar alternativas de treinamento aeróbio na grade das aulas coletivas. Esse aqui é um procedimento operacional padrão de uma academia. Incentivar o feedback quando o treino estiver mais fácil, procurando o professor para ajuste de intensidade. Então, quando a pessoa sentir que de repente aquele treino está muito fácil, ela tem que falar com o professor para que ele faça esse ajuste ou ele avalie a necessidade desse ajuste ou não, tá? Isso dentro do aeróbio. Então, ele tem que ter a prescrição, ele tem que ter a ferramenta que ele vai utilizar para aferir, para poder monitorar essa intensidade, ele tem que dar as dicas de segurança e explicar por que é de extrema importância seguir a prescrição e as orientações de um profissional e não treinar por conta própria. Isso é procedimento, ok? Nos exercícios de força, tá? Prescrever exercícios de força para o cliente de acordo com os objetivos e com segurança. Então, primeiro, prescrever exercícios que como fazer, né? Tá aqui, ó, como fazer. Prescrever exercícios que inicialmente exploram adaptações na capacidade coordenativa do cliente e que são logisticamente fáceis de executar com segurança. Lembrando que esse procedimento operacional padrão, a tarefa dele é como prescrever exercícios de acordo com o objetivo do cliente iniciante, tá? Então, aqui, prescrever exercícios que inicialmente exploram adaptações na capacidade coordenativa do cliente e que são logisticamente fáceis de executar com segurança. Então, se ele é iniciante, eu vou colocar exercícios prioritariamente uniarticulares, não seria tão interessante. Então, obrigatoriamente, para o iniciante, vale a pena explorar exercícios multiarticulares que sejam fáceis de executar e que a pessoa possa percorrer a sala com segurança, conhecendo todo o salão de musculação. Evitar vícios de prescrição que geram filas nos equipamentos. Às vezes, na academia, é muito comum você pegar o iniciante, colocar todos eles no supino vertical de placas, puxada no pulley supinada, leg press horizontal de placas. Então, a ideia é que você tenha um acervo de exercícios dentro da sua sala de musculação com níveis de dificuldade semelhantes para que você alterne esses exercícios entre os clientes para que eles não enfrentem tantas filas. Então, isso é procedimento, né? Mostrar a essencialidade do respeito ao intervalo entre as séries, evitar volume exagerado e fora da realidade do cliente. Isso acontece muito, exagerar no volume. A pessoa fala que vai treinar 5 vezes na semana e ela não vai. Seja bem-vindo, Mauro. Então, ela não vai treinar 5 vezes na semana, mas ela quer um treino ABC, você prescreve para ela um treino ABC, e chega no final do bimestre, você puxa a média de frequência daquela pessoa na sala de musculação, e em cada mês ela foi 10, 12 vezes. Ou seja, esse treinamento não foi eficaz para ela. Então, vale a pena a gente ressaltar a importância de seguir a orientação e respeitar o volume que está sendo prescrito. Enfatizar os detalhes de segurança na prescrição e apresentar, caso a academia, né, tenha outras atividades que treinam a força muscular, como um body pump, gap para membros inferiores e glúteos e abdômen, ginástica localizada, apresentar essas opções para aquele cliente, para que, caso ele não queira fazer musculação diversas vezes na semana, ele faça uma ou duas vezes como complemento da atividade principal dele, que vai ser a coletiva. Tá?
E também, dentro da ficha de treinamento, dentro da prescrição no aplicativo, seja lá qual for a ferramenta que você utiliza, orientar sobre o prazo para troca desse programa. Então, isso é procedimento. Quando a gente fala aqui de exercícios de mobilidade, decidir qual é o melhor momento do treino de flexibilidade e mobilidade. Prescrever esse treino de acordo com a avaliação da flexibilidade. Então, algumas academias fazem a avaliação da flexibilidade na etapa da avaliação física, seja utilizando um flexímetro pendular, seja utilizando um banco de Wells ou até mesmo um flex test, dependendo do sistema que ele utiliza para avaliar, né? O sistema de gestão, seja da Evo, da Pacto, enfim. Então, nessa academia aqui, a gente tem como procedimento a prescrição do aeróbio, obedecendo esses quesitos, a prescrição do treinamento de força, obedecendo esses quesitos que estão aqui nesse procedimento operacional padrão, nesse POP, e também os exercícios de mobilidade. E uma coisa importante que tem que ter no POP aqui, e que os professores precisam saber: cuidados especiais, executar fielmente os procedimentos, observando detalhes e retornos, o feedback do aluno, né? Comunicar-se de forma clara e sem gírias, relatar ao o gestor técnico qualquer ocorrência ou cenário que possa prejudicar o atendimento com base na missão da empresa. Então, quando a gente fala em missão da empresa, por mais que a sua academia tenha musculação de seus concorrentes também, você consegue entregar para a pessoa a musculação de uma maneira diferente. Esse daqui é o procedimento de uma academia. O da sua academia pode ser completamente diferente, desde que ele vá de encontro àquilo que você prometeu nas suas campanhas de marketing, assunto esse que a gente tratou ontem. Vocês percebem que há uma conexão? Então, qual é o resultado esperado desse procedimento operacional padrão aqui? O resultado esperado é que o cliente ele tenha compreensão de todos os fatores que influenciam os resultados dele, compreensão da importância de desenvolver as qualidades físicas além dos objetivos propriamente ditos, porque a pessoa pode entrar na academia com o objetivo de emagrecer ou ganhar massa muscular, mas como ela é iniciante, e esse POP aqui, esse procedimento operacional padrão, é para os iniciantes, você pode ter um para os intermediários, você pode ter um para os avançados, né? Então, no caso do iniciante, antes da gente começar a trabalhar com foco no objetivo dele, nas adaptações fisiológicas e morfológicas que ele deseja, a gente precisa desenvolver outras qualidades físicas, que é a coordenação, a cadência, a intensidade, enfim. E o cliente entendendo isso tudo, respeitando os fatores que influenciam a segurança, a coisa anda, tá? Então, esse aqui é um exemplo de procedimento operacional padrão para prescrição de exercícios aos iniciantes. Agora, confirme para mim, por favor, aqui no chat, se vocês estão vendo o POP de ensino de exercícios na sala musculação 001 aqui. Confirme para mim, por favor. Antônio, Leandro, só dá um joinha. Ou a Marília. Sim. Obrigado, Leandro. Então vamos lá. Esse aqui é um outro procedimento operacional padrão. Eu quis mostrar aquele primeiro, que é o 002, porque aquele ali é o geral. Mas esse aqui é o 001. Repara que cada procedimento operacional padrão ele tem uma numeração. E caso ele sofra alguma Oi, revisão, eles têm que estar aqui anotado qual é a data dessa revisão. Ok? Então a tarefa desse POP de ensino de 10 exercício na minutos. sala de musculação, a tarefa dele é como ensinar os exercícios de força na sala de musculação para clientes em qualquer nível de treinamento. Ou seja, você pegou o treino que foi prescrito e você vai ensinar aquele exercício de musculação. Você vai lá mostrar aquele treino pela primeira vez. Seja num treino full body, por exemplo, no programa único, seja um treinamento A e B, seja um treinamento A, B e C, A, B, C e D, sistema Blitz, enfim, seja lá qual for. Quando o professor for ensinar o exercício, ele vai fazer dessa forma aqui, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se de repente o cliente vai treinar costas hoje, tá ok? Deixa eu até colocar aqui no. Se ele vai treinar costas, tá? E eu vou mostrar para ele a puxada no pulley, por exemplo, a puxada supinada.
e eu vou mostrar esse exercício para Marília. Tudo bem, Marília? Treina membros superiores? Espero que sim. Então, a Marília, ela vai fazer uma puxada no pulley supinada, ok? Então, eu conduzo a Marília até a puxada no pulley supinada e falo, Marília, vamos lá. A gente vai fazer a puxada no pulley supinada, tá? É um exercício para as costas aqui no pulley. Então, eu falei para ela o nome do aparelho, o grupo muscular que está sendo trabalhado e o nome do exercício. Isso já traz para a Marília o quê? Ó? Um pouco de credibilidade e confiança que o professor está guiando ela passo a passo, tá? Então, Marília, senta por aqui, por favor, no pulley para poder fazer o ajuste do apoio no seu joelho. Fiz o ajuste. Agora, Marília, você vai fazer o seguinte: você vai levantar-se e vai segurar nessa barra com a palma da mão virada para você, com afastamento entre elas mais ou menos na linha do ombro, ok? E vai se sentar colocando o joelho por debaixo daquele ajuste ali da almofada. Feito isso, você vai inclinar um pouquinho o seu tronco para trás, vai trazer essa barra até mais ou menos a linha da clavícula, um pouco abaixo do queixo, e vai estender o braço novamente, tá? Solta o ar quando estiver puxando e puxa o ar quando você estiver subindo. Faz o movimento. E ela vai fazer. Marília, faz o seguinte: não deixa o seu cotovelo esticar, dando tranco, tá? No seu ombro ou no cotovelo, ok? Não esquece da respiração, de cadenciar. O movimento, tenta fazer ele mais ou menos com 1,5 segundo, 2 para cada uma das ações. 10 repetições. Marília, o peso tá bom? Tá ok. A postura tá correta. Se sentiu bem, sentiu alguma dor? Não. Beleza. Então faça um favor para mim agora, Marília. Pega essa barra que está no gancho e coloca ela no cavalete ali onde ficam os demais acessórios. Então, nesse momento que eu passei esse exercício para a Marília e que eu for para um outro exercício, enquanto ela está guardando a barra no cavalete, eu faço a cobertura do ambiente. O que é a cobertura do ambiente? Eu observo ali quais são os aparelhos que estão ao redor do pulley e eu percebo se alguém está fazendo alguma coisa errada. E certamente ali eu vou encontrar alguém com uma posição errada no pé, uma posição de cabeça errada, alguém dando um tranco no movimento. Eu consigo corrigir algumas pessoas que estão ali. Isso é a cobertura do ambiente. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Eu falei o nome do exercício, eu falei o grupo muscular, eu falei o nome do aparelho, eu fiz os ajustes, eu descrevi a execução ou mostrei, eu dei uma dica de eficiência, eu dei uma dica de segurança e eu fiz um trabalho de organização, educação e organização do ambiente. Porque é nessa hora que você ensina ao aluno a guardar peso e guardar o equipamento, tá? Então, toda academia tem rotatividade de alunos. Então, quando você já começa a fazer esse trabalho com os novos, depois de 12 meses, você tinha, às vezes, em janeiro, 1.000 ativos, em dezembro tem 1.000 ativos e trocou todo mundo. Então, às vezes, no espaço de um ano, você consegue criar uma cultura nova. Então, nome do equipamento, grupo muscular, é, nome do exercício, o ajuste, a execução, uma dica de eficiência, dica de segurança, organização e cobertura do ambiente. Vou voltar aqui agora com o compartilhamento da tela. Vamos lá. Primeiro de tudo, informar o nome do exercício. Aqui está o exemplo. Ó. Olá, Ricardo. Vamos realizar agora a puxada no pulley com a pegada supinada, ok? Então, vocês podem sugerir aqui como esse profissional vai falar com o cliente. A linguagem que traduz melhor a personalidade da sua marca, tá? Então, esse mesmo exercício pode obedecer esse procedimento operacional padrão em academias diferentes, mas a linguagem que vai ser utilizada, o tom pode ser diferente, porque os posicionamentos de mercado são diferentes. Informar o grupo muscular trabalhado. Eu informei, eu falei o nome do exercício para a Marília? Falei, não falei? Eu informei o grupo muscular? Sim. Eu realizei os ajustes e regulagem no equipamento? Sim. Vamos usar a barra longa e ajustar esse apoio nas pernas. Ele deve ser justo a ponto de você não pressionar em demasia a tua coxa, além de não permitir que seu quadril saia do assento ao longo da execução. Vamos começar com uma carga leve para você praticar o movimento sem riscos, tudo bem? Eu não falei isso tudo para a Marília, mas você pode deixar isso sugerido aqui no procedimento operacional padrão, para quando ele for fazer nos outros aparelhos,
ele tem esse modelo. Esse aqui é utilizando como exemplo a puxada no pulley. Você precisa fazer POP, procedimento operacional padrão, para todos os aparelhos e equipamentos? Não. Mas é interessante você fazer para pelo menos um equipamento extremamente utilizado, que seja de placas, você fazer para um equipamento extremamente utilizado, que seja articulado com anilhas, e pelo menos um que seja muito utilizado e complicado, que seja livre, como agachamento ou levantamento terra, por exemplo. Então, quando você pega pelo menos três de membros superiores e três de membros inferiores com níveis de complexidade alto, seja ele de placas, articulado com anilhas ou livres, os demais equipamentos os profissionais vão conseguir conduzir numa boa, tá? Então, realizei os ajustes. Agora vou ensinar a execução para a Marília, como eu fiz. Você vai segurar essa barra, parará, parará, parará. Pelo menos uma dica de eficiência. Eu pedi para ela inclinar o tronco para trás e pedi para ela respirar e controlar um pouco mais a velocidade de movimento. Uma dica de segurança que eu dei: não deixe dar um tranco nos seus cotovelos. Por exemplo, se ela estiver fazendo leg press, qual é a dica de segurança que eu posso dar? Ela não estender o joelho com muita velocidade. Ou quando ela estiver descendo com a plataforma, ela segurar um pouquinho mais para que ela não desabe. Encostar a cabeça, se segurar aqui do lado, evitar que de repente ela faça uma retroversão da pelve. Então, isso tudo é dica de segurança e também de eficiência. Agora que terminou, me faça favor, retire a barra e coloque no cavalete. Se ela estiver fazendo um agachamento, eu posso orientar ela a fazer o quê? Guarda as anilhas, por favor. Desmonta a barra pode ficar até aí na gaiola de agachamento, mas por favor, tirar o peso, tá? Se for no supino, a mesma coisa. Se ela estiver fazendo um tríceps de repente na polia alta, por favor, guarda essa barrinha ali na área onde ficam os demais acessórios para que o próximo possa encontrar. E depois que eu ensinei como organizar, eu fiz a cobertura do ambiente. Verifiquei ao redor ali se alguém estava fazendo alguma coisa de errado. E não só verifiquei se alguém estava fazendo alguma coisa de errado. Eu olhei para o chão para ver se tinha step no meio do caminho, caneleira no meio do caminho, anilha, halter, em local que pudesse oferecer qualquer tipo de risco aos demais praticantes. Por quê? Quando você está num CT de musculação onde todo mundo ali tem experiência, as pessoas têm um comportamento semelhante, uma noção de segurança maior. Agora, quando você tem uma sala de musculação que atende todos os públicos, como eu falei ontem, isso torna ela um ambiente um pouco mais hostil. A pessoa que tem experiência e deixa o halter no chão, ela não conta de repente com o fato de que a senhorinha que está desse lado aqui, ela não vai olhar para o chão na hora de andar, ela pode tropeçar e se machucar. E numa sala de musculação, quando alguém tropeça, dependendo da área, ela certamente vai bater com o rosto ou a cabeça em algum metal, porque os equipamentos não têm nem um metro de distância um do outro, certo? E depois que eu avalio, faço a cobertura do ambiente, corrijo pessoas que estão ao redor e avalio se o ambiente está seguro para orientar meu estagiário sobre o que ele tem que fazer, ou até mesmo outro cliente que esteja utilizando o equipamento no local indevido, eu peço feedback para ela, se a carga ficou confortável ou não, tá? Então, cuidados especiais: executar fielmente os procedimentos, observar os detalhes e possíveis retornos do aluno. Ações corretivas: qualquer pergunta que o responsável pelo atendimento não saiba responder, vamos supor que a Marília me faça uma pergunta sobre o método de treinamento que eu não sei, porque ela disse que uma amiga viu na internet, eu sou estagiário, eu não sei. Como é que eu devo proceder? Qualquer pergunta que essa pessoa responsável pelo atendimento não conseguir responder, assim como possíveis ocorrências na sala, deverão ser relatadas ao gestor técnico para que a solução seja providenciada ou a resposta seja dada. Quem é que esse profissional procura para poder obter a resposta que aquela pessoa quer e ele não sabe? Tem que ter o nome dessa pessoa. Quem eu procuro? Resultados esperados com esse procedimento: sessão de treino agradável, com boa percepção de organização e segurança na sala. Questionamento do cliente em relação ao programa sobre como tirar maior proveito da rotina, ou seja, a pessoa teve tantos detalhes ali ricos, né, na sua experiência, que ela pode acabar querendo tirar outras dúvidas. E a compreensão da utilização do aplicativo para acompanhar o processo, caso a sua academia tenha um aplicativo ou não, tá? Então, esse procedimento operacional padrão, ele tem uma responsabilidade técnica. Esse eu fiz com pulley, um equipamento de placas. A gente pode obedecer essa primeira coluna aqui, mas com outras sugestões de como fazer aqui do lado direito, se for uma remada unilateral com halter, um serrote. E também se for com, de repente, um supino reto, ou se for um supino articulado com anilhas.
Para membros inferiores, a mesma coisa, um agachamento, ou levantamento terra, ou leg press, cadeira extensora, cadeira flexora, enfim. Vocês podem escolher quantos equipamentos vocês quiserem para fazer procedimento operacional padrão. Lembrando que a forma que a gente vai executar isso numa low cost pode ser diferente de um CT de alta performance, como pode ser diferente também numa academia tradicional, porque vai depender do que você tem em sala e da quantidade de profissionais disponíveis para poder executar esse procedimento. E como é que isso aqui facilita a vida do profissional? Quanto menos raciocínio ele tiver que ter para executar o trabalho dele, melhor, porque ele está sendo guiado. E esse procedimento operacional padrão aqui, especificamente, ele obedece à personalidade, os valores, a missão dessa academia aqui, especificamente, tá? Só um instantinho. Eu vou compartilhar novamente aqui a apresentação. Só um minutinho. Acho que agora vai, hein? Screen. Enfim, tá dando alguma zebra aqui que eu não estou conseguindo compartilhar a tela novamente com vocês. Então, eu vou compartilhar aqui exatamente a minha tela toda. E aí eu abro a apresentação aqui, tá? Então, com esses exemplos práticos, vocês conseguem perceber que tudo aquilo que pode ser realizado dentro da sala de musculação pode ter um procedimento que traduz exatamente a personalidade da marca. Tudo bem? Então, na sua academia, Leandro, pode ser diferente da academia do Antônio, assim como é diferente da academia da Marília, como é diferente também da academia do Mauro, tá? Que estava aqui conosco. Então, como é que vocês vão fazer isso? O que eu recomendo para vocês? Eu recomendei ontem que vocês analisassem, né, os gaps existentes entre aquilo que a academia de vocês prometem e aquilo que ela entrega, né? Vocês revisar as redes sociais, o discurso da marca para verificar se aquilo que está sendo entregue realmente representa aquilo, ok? Hoje vocês viram aqui de que forma a gente pode entregar aquilo que a gente prometeu. Eu dei um exemplo. Na sua academia pode ser completamente diferente, mas vocês precisam ter um passo a passo para a pessoa prescrever treino, tá? Vai incluir aeróbico, vai incluir musculação, vai incluir mobilidade, dentro de cada uma dessas qualidades físicas a serem trabalhadas, quais são os parâmetros que precisam ser observados. Procedimento operacional na avaliação física. Quando a pessoa for fazer a parte de perimetria, tem que deixar descrito, a pessoa tem que ser de lado. Qualquer segmento que eu vou medir, Leandro, olha só, agora eu vou medir o seu bíceps, ok? Estende seu cotovelo, eu vou passar a fita por dentro. Narra todo o movimento. Agora eu vou medir o seu quadril. Eleva o braço à frente, eu vou passar a fita ao redor de você e vou medir. Então, tudo isso que eu estou falando, orientando aquele cliente, isso pode ser um procedimento operacional padrão da sua marca. Tem academia que não tem esse procedimento e o rapaz vai lá simplesmente e mede. Então, dependendo do nível de cuidado que você tem com o cliente, você vai ter procedimento operacional padrão para cada uma das etapas da avaliação, você vai ter procedimento operacional padrão para ensinar cada um dos tipos de ergômetro, elíptico, escada, bike horizontal, esteira, enfim. E você vai ter também para tipos de equipamentos de musculação, desde que esse procedimento operacional padrão seja executável com a quantidade de professores que você tem em sala. Fábio, eu só tenho um professor. Você vai criar um procedimento operacional padrão diferente desse aqui. A gente tem que avaliar cada caso, tá? Então, você tem o procedimento operacional padrão também, caso a recepcionista chegue com potencial cliente para visitar. Quem é o profissional do salão que vai abordar o cliente que está junto com a recepcionista? Nesse horário aqui tem o Fábio trabalhando, a Marília e o Leandro, tá? Mas no turno da noite, o profissional que é responsável por fazer essa abordagem é o Leandro. É o procedimento. No procedimento de socorros e urgências, por mais que a gente tenha o treinamento do Conselho Regional de Educação Física, todo mundo aprende a fazer RCP.
Ok, mas no turno da manhã aqui, que tem eu como professor, tem o Antônio como estagiário e o Leandro como estagiário. Quem vai ser responsável por estar com a vítima? Eu, professor. O Leandro vai ser responsável por correr atrás de comunicação e a Marília vai ser responsável por conter os curiosos. Isso é o procedimento da academia, para que vocês consigam socorrer a pessoa. Isso independe do que o CREF ensina, tá? Então, a partir do momento que vocês planejam como vocês vão entregar aquilo que vocês prometeram, o cliente ele vai ter parâmetro para poder avaliar a qualidade da sua academia. Porque quando você pergunta para metade dos seus clientes, cara, o que que você acha que é melhor na nossa academia? E você obtém ali 300 respostas diferentes, significa que você não tem posicionamento de mercado algum. E que quando surgir uma outra academia com uma oferta diferente, que na cabeça desses clientes vale mais a pena, eles vão embora com um efeito manada, tá? É por isso que quando você tem um negócio de esporte amador, você acaba fidelizando muito mais do que uma academia. Porque a academia abre um monte com estrutura melhor. Agora, se eu faço jiu-jitsu nessa academia com esse professor, eu fico aqui pro resto da vida. Se eu faço futebol ali naquela escolinha, eu vou ficar ali pro resto da vida. Se eu faço, de repente, pilates naquele estúdio ali, muitas vezes eu fico ali pro resto da vida por conta da pessoa. A academia é diferente. Então, quando você tem uma academia bem estruturada, com uma boa promessa e processos que entregam exatamente o que foi prometido, quando você pergunta para a sua base de clientes o que que ela vê de melhor na academia, a chance de você ter uma quantidade maior de clientes respondendo algo parecido é maior. E aí sim você tem um posicionamento de mercado bem definido. Ok? Então, hoje, a gente fica com essa parte de processos que a gente pode aplicar na recepção, na ginástica coletiva, a gente pode aplicar na musculação, na prescrição, no ensino dos exercícios. Vocês podem criar procedimento operacional padrão de como o professor do salão orienta os estagiários. É uma riqueza, é uma infinidade de possibilidades, tá? E amanhã, como é que a gente treina a equipe para executar esses processos, né? O que que é mais eficaz? Promover uma capacitação? Promover um treinamento? Fábio, tem diferença entre capacitação e treinamento? Assim, tem, bastante. Em que momento, de repente, é interessante você pagar um simpósio de um assunto específico, como um determinado professor? Vale mais a pena pagar um curso fora para um profissional, para ele estudar hipertrofia e emagrecimento? Em que condições a gente pode pagar esse curso? Em troca de quê? Tá? Então amanhã a gente vai falar sobre cada um dos modelos de educação corporativa e em que momento cada um deles se encaixa melhor do ponto de vista de atualização técnica, proporcionalidade de treinamentos técnicos e treinamentos de procedimentos operacional padrão da sua marca para poder garantir essa entrega, tá? E a diferença entre eles ao longo do ano e como vocês podem planejar isso, ok? Vocês vão gostar bastante também. E agora eu venho para vocês e falo: dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ontem teve pergunta boa aqui do Leandro. Não sei se o Leandro vai querer perguntar, mas temos Marília e Antônio aí também. Fiquem à vontade, vocês três, tá? Quem vem? Ninguém? Sim ou não? Dou-lhe uma. Ah, vou perguntar, cara. Eu não consigo. Vamos lá. É, Cara, eu entendo muito a questão dos processos, mas eu entendo também que o óbvio precisa ser dito, né, Fábio? Eu tô Muito. falando porque alguns dos processos que tu mencionou aqui são alguns processos que eu tô começando a organizar agora na coordenação, mas que para mim são coisas básicas, do tipo, não deixar de prescrever o treinamento aeróbio. É uma coisa que é uma ferramenta nossa e muitos dos professores negligenciam, e eu acho que isso é ruim. Não deixar de acompanhar nos exercícios, entendeu? É, não planejar as trocas de programas, não fazer evolução e periodização desse treino em semanas, por exemplo. Meu cliente chega hoje, eu faço um treino leve, duas sessões de 10 a 12 repetições, com uma carga baixa. E aí como a gente já treinou junto, eu tô acompanhando, eu tô monitorando essa carga. E para mim isso é básico. Mas eu tenho visto e tenho passado por muitos locais que eu vejo que isso precisa ser dito. Então, isso vai muito contra o que eu achava anteriormente, que é o estado da arte.
te prevenir do estado da arte da prescrição, sabe? Uhum. Limitar a tua ferramenta de prescrição. E aí eu queria te indagar se a gente, enquanto gestor, a gente está limitando o estado da arte do professor, sabe? De poder brincar com esse exercício, com essas variáveis, entendeu? A partir do momento que a gente limita. Então eu tenho que fazer 6 semanas de treinamento para poder trocar esse programa. Tu acha que isso é limitar o estado da arte da prescrição ou não? Então vamos lá. Primeiro que eu não gosto muito de estado da arte da prescrição, porque você misturar ciência com arte é complicado. A arte é uma coisa, eu já discuti muito isso até com o Evaldo Júnior, né, que ele gosta de usar esse termo, e uma vez ele até comentou, pô, Fábio, mas aí você está querendo discutir com o Antônio Carlos Gomes, que foi ele que criou esse nome, a arte do treinamento de força. Que a arte, ele é uma coisa que envolve inspiração e talento. A prescrição de exercício envolve estudo e base científica, né? Mas vamos tudo bem, levar para esse ponto aí. Pô, Fábio, você não acha que a gente pode acabar limitando um pouco a atuação do profissional? Sim e não. Porque, por exemplo, vamos supor, Leandro, você coordena uma academia, tá? E aí você tem um profissional que prescreve aí de acordo com a arte do treinamento na sua academia. Só que é comum esse mesmo profissional que trabalha na sua academia trabalhar num outro concorrente no mesmo bairro, porque ele não vai ficar, cara, eu trabalho por exemplo, no centro da cidade e depois vou para Copacabana. Não, às vezes o cara arruma um emprego numa outra academia no centro da cidade. Então, quando você tem esse mesmo profissional prescrevendo de acordo com a arte dele na sua academia e de acordo com a arte dele na outra academia, se a sua academia tiver um pouco mais caro, o cliente que treina com ele há muito tempo, se ele perceber que a outra academia tem a mesma qualidade de equipamento e o mesmo cérebro trabalhando por ele, ele pode ir para lá e você perde o cliente. Agora, quando você tem algumas diretrizes, tá, para aquele profissional obedecer, usando parte do raciocínio dele também, tá? Ele vai prescrever de acordo com a personalidade da sua marca, obedecendo à ciência. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Se você não tiver o mínimo para ser seguido, eu não estou falando para você definir número de exercícios, eu não estou falando para você definir qual ergômetro vai ser utilizado, tá? Mas quando você estiver prescrevendo, eu quero que na prescrição, não é assim, ah, não, pô, Fábio, eu sempre exijo que tenha a prescrição do aeróbio, da musculação e de uma volta calma. Isso é o básico, você não precisaria falar, mas você tem que falar. E você não só tem que falar que você quer o aeróbio, a musculação e a mobilidade, como você no aeróbio, você tem que ter no mínimo isso aqui, que é o quê? A escolha do ergômetro de acordo com a condição física dele atual. E às vezes você vai ver uma pessoa lá prescrevendo a esteira para uma pessoa que acabou de fazer bariátrica e sente dor no joelho com o joelho quase que um X de valgo. E aí você, como coordenador técnico, você tem que intervir, porque aquilo não está traduzindo a promessa que você fez para o teu cliente de treinar com segurança, muitas vezes. Então, dentro do treinamento aeróbio, eu quero ele prescrito. Eu quero que você escolha uma das ferramentas de intensidade para poder monitorar. Você poderia determinar, você vai prescrever usando a escala de Borg. Agora, quem vai decidir quantos minutos vai ser no nível tal, 7, no nível 5, vai ser ele. Você não vai estar limitando o trabalho dele. Percebe que aquilo que eu exigi no procedimento operacional padrão do aeróbio, da musculação, da mobilidade, nada mais é do que o o American College recomenda. Eu só estou recomendando a ciência ali. Eu quero que a ciência seja obedecida e ele vai ter a liberdade de escolher qual vai ser o ergômetro e qual vai ser a ferramenta de monitoramento da intensidade. Porque o que acontece, Leandro? Hoje a sala de musculação, né? A musculação ela é a modalidade que menos remunera o profissional hoje em dia. Por N fatores, que a gente não precisa entrar em detalhes aqui. E o profissional hoje em dia, ele acaba tendo muitas oportunidades fora, principalmente no ambiente digital, que na nossa época de sala de musculação, que a gente trabalhou junto em sala de musculação, a gente não tinha. Então a musculação era a nossa vitrine para o personal. A gente trabalhava num classe no bairro no Leblon, que é o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. A gente trabalhava junto lá. Então, assim, a gente precisava daquela vitrine. Hoje, o profissional não precisa estar na sala de musculação para ter essa vitrine. Mas o que acontece? Uma alta rotatividade dos profissionais. E quando você tem procedimentos operacionais padrão, né, para poder guiar esse passo a passo do profissional, quando o teu professor, que já está 1 ano e meio, 2 contigo, vai embora e entra um outro, esse camarada em 1 ou 2 dias
assistindo os treinamentos da universidade corporativa da tua academia e analisando os procedimentos operacionais padrão, esse cara em 2 dias ele está apto a assumir sua sala de musculação. Coisa que no passado ele levava quase um mês para poder pegar o ritmo ali da academia. Então, quando você tem uma promessa bem feita e processos bem estruturados, em 1 ou 2 dias ele fica pronto para poder atuar. Então, você não vai limitar o estado da arte dele prescrever. Você pode prescrever, mas eu quero no mínimo isso aqui. Você vai prescrever o treinamento de força, 11 exercícios, 12, está liberado. Mas quando você for mostrar cada exercício, eu quero que você obedeça esse script aqui. Você pode escolher qual ergômetro você quiser, se vai ser antes do treino, no meio do treino de musculação ou no final. Mas quando você estiver prescrevendo, eu quero que você oriente o cliente em relação a todos os aspectos de segurança, riscos e a essencialidade dele seguir suas orientações. Tem que ser falado. Entendeu? Então você não vai estar limitando o trabalho dele. Você vai fazer com que aquela cabeça pensante coloque todo o conhecimento dele em prática com base no que a sua marca prometeu. O que não foi ele que prometeu, foi você. Ajudei ou compliquei mais? Não, entendi. Faz sentido agora. Para mim ficou mais claro. E aí agora eu já estou pensando, extrapolando isso para unidades, entendeu? Por exemplo, Uhum, tu relatou que a gente trabalhou, que nós trabalhamos junto no Leblon. uhum. Mas eu estou pensando já numa quando tem uma série de polos, que esses polos falem a mesma língua. Então, que esse cliente, quando ele vá aí em Jacarepaguá, quando ele vá no Meia, quando ele vá em São João de Exatamente. Meriti, Quanto quando ele mais vá em Feira unidades de a sua Santana, marca tiver, mais cuidado você vai ter que ter com esses padrões. O que vai diferenciar? Por exemplo, se você tem uma unidade, né, por exemplo, em Ramos, que é um bairro humilde, a forma que aquele cliente, aquele profissional vai lidar com o cliente, você pode criar um procedimento operacional de abordagem. Como é que você vai abordar o marombeiro para ele guardar o peso? Como é que você vai cumprimentar a cliente que está chegando? A forma que você cumprimenta o cliente em Ramos e Caxias é diferente da forma que você cumprimenta o cliente em Ipanema, no Leblon. Existe uma distância maior, né, no tratamento num bairro classe A do que num bairro classe C e D. Então, por mais que você tenha procedimentos, né, operacionais básicos da marca, muitas vezes você pode ter procedimentos de comportamentos diferentes dependendo do bairro que a sua marca esteja atuando. Tanto que quando a gente trabalhou na Bodytech, né, a gente trabalhou no Leblon. Se a pessoa entrasse no Norte Shopping ali no Caxambi, o tratamento era um pouco diferente. Tinha a base da marca, mas o calor humano era diferente. Se essa pessoa fosse atendida no Shopping Eldorado, lá no Iguatemi, por exemplo, em São Paulo, nem aperto de mão tem. Então isso vai depender. Você tem o mínimo que precisa ser obedecido como padrão da marca. A pessoa entrar na academia eu entrei aqui na Cantizano Fitness. Ah, ela foi lá no Acre, realmente aqui é a Cantizano Fitness, eu já sei o que eu posso esperar. Sacou? Então, quanto mais unidades você tem, mais atenção você tem que ter em relação aos processos da sua marca. Você não vai tirar a liberdade científica do profissional desde que ele siga a ciência. Você pode, inclusive, cara, criar procedimentos de como cumprimentar, de como abordar o marombeiro. Qual é o procedimento? Como é que, por exemplo, vamos supor que o professor, né, tenha identificado um aluno que esteja treinando descalço na sala de musculação. E esse aluno veio com uma série de artigos científicos mostrando que treinar descalço, de repente, melhora a estabilidade e tal, diminui o risco, que é mais seguro do que treinar com tênis de corrida, por exemplo, que tem amortecimento. Eu já vi isso acontecer em sala e o professor não sabia o que dizer. Ele tem que saber o que dizer. Quando você está treinando num estúdio, por exemplo, que você atende 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, e a cada troca de turma você faz uma asepsia do chão, a pessoa ela pode treinar descalça. Agora, a partir do momento que você está numa sala de musculação, onde centenas de pessoas entram ali diariamente, usando um tênis que pode ter pisado de repente em fezes de animais e pisado ali, a pessoa que vai pisar descalça ali, ela pode ter o treino mais seguro no agachamento, no levantamento terra, do que com tênis de corrida? Ela pode, mas ela corre risco de pegar de repente uma micose. E aí como é que faz? A academia acaba tendo que ser responsabilizada. Então vamos supor, você proíbe de repente o cliente de treinar descalço, de meia ou com sapatilha Fiber. Mas nenhuma academia que proíbe isso indica qual é o melhor calçado para levantar peso. Então, a partir do momento que você proíbe algo, você tem que indicar e educar o cliente sobre qual é o adequado.
É mais seguro você treinar descalço na sala de musculação do que com tênis de corrida com amortecimento, que gera instabilidade no agachamento, no terra ou no leg. Mas qual é o melhor tênis para você levantar peso? Solado fino, fixo, sem amortecimento. Então, isso é procedimento. A partir do momento que você vai abordar um cliente para falar de uma proibição, qual é o passo a passo, a abordagem, como ele vai abordar e quais são as demais orientações que esse profissional vai dar para que esse cliente faça da maneira correta. Então, é uma infinidade de possibilidades. Então, se eu sentar com você agora aqui, analisar a tua academia, do Antônio, do Marcelo e da Marília, a gente pode ficar aqui o mês inteiro analisando diversas possibilidades. Mas a gente começa com o básico e conforme vocês vão implementando todos esses processos, vocês vão descobrindo os gaps e tapando os buracos com estratégia de acordo com a promessa da marca de vocês. Tudo bem? Não, excelente, excelente, excelente. Entendi. Faz sentido para mim. Se a gente conseguir aplicar 15% disso, a gente já vai estar aplicando mais do que qualquer academia extremamente organizada, tá? A gente tem que mirar na estrela para poder acertar a nuvem. Antônio, Marília, Marcelo, alguma pergunta? Para deixar vocês dormirem. Então, pessoal, agradeço mais uma vez a presença de vocês, tá? Que vocês tenham uma excelente noite e amanhã a gente vai falar sobre como preparar a equipe para poder executar esses processos com maestria, tá? Recomendo mais uma vez que vocês chamem os proprietários de vocês, se vocês são coordenadores, chamem professores que têm um perfil de liderança que amanhã ou depois, né, pode assumir um cargo de liderança na academia de vocês. E se você for proprietário, que convença o coordenador a assistir também, que aí vocês conseguem sentar juntos, tomando um café, pensar nos gaps que vocês estão identificando aí no mercado para a academia de vocês e colocar em prática, tá? Esse conteúdo aqui vocês já conseguem colocar em prática amanhã, se vocês quiserem. É claro que através de uma mentoria ou de um curso com acompanhamento mais extenso, o negócio fica mais legal, mas vocês já conseguem trabalhar com isso. Vou interromper aqui a gravação